Senhor, igreja. Amém. Vamos falar hoje sobre Esther. Esther foi uma das primeiras histórias que eu ouvi quando eu era mais nova, que me prendeu. Porque quando a gente é criança, tem algumas histórias que a gente ouve, pregações que às vezes a gente está ali só na igreja, criança, e não está nem entendendo muito o que está acontecendo. E eu me lembro de Esther, o pregador tá ministrando a palavra, e eu até falei para minha mãe depois, nossa, que legal, né, essa história. Eu achei incrível. E é uma história assim que parece que foi tirada de um livro de contos mesmo, assim, é uma história maravilhosa. Eu quero ler com vocês apenas um versículo, mas nós vamos trabalhar na história toda de Esther. Esther, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. A história de Esther se passa no período pós-exílio. Então, o que acontece aqui é que a gente vai entender que tem Mardoqueu e Esther, que estão nessa cidade em Suzã, porque eles vieram de Jerusalém e foram para a Pérsia. Então, existe esse momento histórico que é pós-exílio. A história de Esther, ela começa... Eu vou falar só rei, para não confundir, porque o rei Assuero, ou o rei Xerxes. Então, para não ficar confuso, o rei. Mas, para o conhecimento de vocês, Assuero ou Xerxes. Estão me ouvindo? Estou ouvindo estranho? Tá? O rei estava fazendo um banquete, e ele reuniu nesse banquete as pessoas mais importantes, os nobres, todas as pessoas ali da realeza, e ele fez uma festa que durou apenas 180 dias. Então, foi uma festança, né? Sim, 6 meses de festa, de evento, e assim é um evento para mostrar toda a sua riqueza, um evento político, né? Então, eles estavam ali reunidos né, nessa festa, nesse banquete. E aí, depois desses 180 dias, o rei ele abriu o evento, vamos dizer assim, abriu o palácio dele por mais 7 dias para receber todo o povo de Suzã. E aí, ali, ele fez um evento all-inclusive, open bar, e liberou para todo mundo comer e beber à vontade. Então, todas as pessoas que viviam ali em Suzã, eles estavam convidados para fazer parte desse banquete também. Então, todos estavam ali. Dizem que o rei Assuero ele era beberrão, né? Ele gostava muito de beber. Então, ele já tinha se passado um pouquinho, né? Afinal, foram 187 dias de evento. E aí ele pediu para que chamasse a rainha Vasti, que era a rainha dele. E nesse momento em que ele chama a rainha, ela também está fazendo um banquete para as mulheres do palácio. Então, está acontecendo um evento separado com a rainha, só com as mulheres do palácio. Então, ela é convidada para se apresentar ali naquele banquete em que o rei está fazendo. E o rei ele chamou a rainha ali para que ele exibisse ela, porque dizem que ela era
linda. Então, ele queria mostrar toda a beleza dela para todos. Não se sabe o que estava acontecendo com Vasti naquele dia, naquele momento. Se ela e o rei brigaram, a gente não sabe. Mas ela não quis ir. Ela pediu para avisar que ela não iria. E aí isso deixou o rei muito chateado. O rei ficou, como diria meu pai, invocado. Ele não gostou. E aí alguns conselheiros foi conversando com ele. O que a gente faz, né? Ele falou assim. Aí eles decidiram, vamos banir a rainha. A rainha não vai mais ter acesso ao rei. Ela não vai mais ter contato com o rei. E, sendo assim, não ter contato com o rei, então perdeu a coroa dela. Então, ela não é mais a rainha. Então, o rei ele faz esse decreto, e quando o rei ele estabelece um decreto, não revoga. E aí, assim, ele fez. Mandou cartas para todos, informando, anunciando a decisão dele e que a rainha Vasti não era mais a rainha, e ela não teria mais acesso ao rei. Tudo isso também eles conversando foi porque, assim, imagina se o rei não faz nada. E aí tinha todo mundo de testemunha aqui que viu que a rainha não quis comparecer na presença do rei. As outras mulheres vão desrespeitar os seus maridos. Tudo isso por causa dela, por causa do rei. É verdade. Então, é isso mesmo. Está cancelada. Cancelada. Rainha Vasti não é mais rainha Vasti. E aí, provavelmente, né, depois de um tempo, acho que o rei se deu conta de que ele estava sem rainha, estava sozinho. Falei, e agora? Preciso de uma rainha. E aí, mais uma vez, um dos seus conselheiros, né, falam assim, por que a gente não faz um concurso de beleza? Chama as mulheres mais bonitas, as moças virgens, para participar de um concurso de beleza. E aí a vencedora será a nova rainha. Gente, isso não parece uma novela? Não parece uma novela? Um filme assim que a gente facilmente assistiria? E aí ele convoca, né, as mulheres, enfim. E aí dentre elas está Esther. Esther faz parte dessas mulheres que participam desse concurso de beleza. E, gente, é um concurso de beleza maravilhoso, porque, assim, são 12 meses de preparação, de embelezamento. Então, são 6 meses com um óleo, mais outros 6 meses com outro óleo. Come da melhor comida, bebe da melhor bebida. Imagina, a gente faz um skincare assim, meia boca, passa uma maquiagem assim de qualquer jeito, um produto de cabelo. Às vezes a gente capricha um pouco na marca do shampoo, às vezes é o que dá também. E tá bom, e a gente tá bonita, né? Agora imagina, 12 meses de embelezamento. As moças ficaram muito lindas, eu imagino. Então, essas moças, elas passaram por todo esse processo. Elas tinham que ficar ali nesse processo de se embelezarem mesmo. Então, Esther, ela foi e participou também desse concurso. Ela esteve lá junto com essas mulheres. E aí, a Esther, como eu falei no começo, ela era judia. Ela foi, aliás, para a Pérsia, exilada, né? Ficou por lá, né? Já tinha passado o período de exílio, ela continuou por lá. Ela era órfã de pai e de mãe. Ela não tinha pai e mãe com ela. E ela tinha o seu primo Mardoqueu, o Mordecai. Que aí esse livro é assim, é Mardoqueu, Mordecai. Esther, Radassa também, a Esther também era Radassa, tá? E aí ela só tinha ele. E ele tinha ela como filha, né? Então ele pegou essa responsabilidade de cuidado por ela. E aí ele orientou, enquanto ela estivesse lá, que ela não revelasse a origem dela. Então, ela passou por esse período todo sem revelar que ela era, de fato, judia. Então, Esther estava lá, junto com essas moças, nesse processo. E aí elas só podiam ser apresentadas ao rei depois desse período de 12 meses.
E aí, quando chegava o momento delas serem apresentadas ao rei, tinha todo um processo, não era diretamente com o rei, enfim. E Esther, quando o rei viu Esther, ele achou ela linda, maravilhosa. Então, a Esther acabou nem passando pelo processo completo de 12 meses. Ele viu e achou ela já linda antes de completar 12. Imagina se completasse os 12. E ele achou ela linda. E então, já se apaixonou, amou, gostou, linda, maravilhosa. Essa vai ser a nova rainha. Então, nesse momento da história que Esther se torna rainha. E é nesse momento que ela vira rainha, depois de todo esse acontecimento. Vasti deixou de ser rainha, aconteceu esse concurso de beleza, e aí veio Esther e a nova rainha. Aí começa as aventuras aqui da história, né? Que até então aqui tá bem legal. Aí eu vou pular uma parte. Depois a gente volta, porque eu gosto dessa parte que tem um plot twist bem legal. Depois de um tempo, o rei ele promove um homem chamado Amã. Amã ele assume uma posição de importância ali para o rei, né? E aí, por ordem do rei, toda vez que Amã saísse do palácio, as pessoas, quem estivesse ali na porta, tinha que se curvar para ele. Só que Mardoqueu, que passeava ali pelo palácio, em torno do palácio, porque ele sempre quis saber como que estava Esther, né? Então ele estava sempre ali, vigiando o palácio, então ele estava sempre ali por perto. E aí Mardoqueu ele não se curvava para Amã, não tinha quem fizesse ele se curvar. Então chegou o momento dos oficiais perguntarem para ele por que ele não se curvava, ele não falava nada, só dizia: eu sou judeu, não vou me curvar. E aí isso começou a chamar a atenção deles, né? Por que não quer se curvar, né? E aí eles informaram Amã. Então, Amã soube que ele não se curvava. E aí ele ficou muito revoltado com isso, né? Se sentiu desonrado, enfim, e não gostou dessa situação. E aí ele quis se vingar. A vingança de Amã poderia ser diretamente com Amã, com Mardoqueu. Só que ele foi além. Quando alguém mexe com alguém da sua família, não machuca, por exemplo, alguém fez algo com o Luca, eu vou ficar furiosa se mexer com meu filho, porque pode mexer comigo. Vai doer diferente, mas se mexer com meu filho, aí é outra coisa. Aí aqui, nessa situação, Amã, ele estava mexendo com o povo inteiro. Assim, você não vai se curvar? Tá bom. Não é só você que vai morrer se você não se curvar para mim. Todo o seu povo. Você não está falando que você é judeu e você não se curva porque você é judeu? Então, todos vocês vão morrer. Homem, mulher, criança, jovem, idoso, todo mundo vai morrer. Então, ele fala para o rei e fala: vamos fazer um decreto de que todos eles têm que ser mortos. Aí o rei: tá bom, se é assim que você quer, faça. Ele tinha um poder. E aí ele fez isso. Escreveu cartas e anunciou para todo mundo: vai chegar o dia de vocês, todos vocês vão morrer, por isso, por isso. E aí Mardoqueu, quando soube dessa notícia, ficou muito triste. Ele ficou... a palavra diz que ele foi para frente do palácio. Ele foi pela cidade, vestiu vestes de saco e chorava, gritava, desesperado. E aí ele foi para frente do palácio, chorando, e por ele estar com essas vestes, ele não podia entrar. Então, viram, né, que o que estava acontecendo. Ali informaram a rainha Esther, né? Informaram a rainha Esther: Mardoqueu tá ali. Aí, como ele não podia entrar, ela ofereceu roupa para ele. Ele não quis. Ele queria estar vestido com roupas de saco.
mesmo, pela tristeza, pela dor que ele estava sentindo. Então, eles acabam conversando por cartas, mensageiros iam e levavam as conversas dele. E aí Mardoqueu fala para Esther: faz alguma coisa, você é rainha, né? Como se ele tivesse dito assim mesmo. Você é rainha, faça alguma coisa, faça algo por nós. Vai falar com o rei, chama ele, fala com ele o que pode ser feito, né, para reverter essa situação, não sei. E a Esther, de primeiro momento, Esther fala assim: mas eu não posso me apresentar diante do rei sem ser convidada. Pela lei, mesmo sendo rainha, qualquer pessoa só podia se apresentar ao rei se fosse convidado pelo rei. E se apresentasse sem o convite, poderia ser morto, a não ser que ele apontasse o cedro dele e falasse... o cedro dele apontado já dizia, está livre da morte, né? Pode falar o que você quiser. Só que isso era uma questão de sorte. Ninguém sabia quando o rei iria estar com esse bom humor e livrar da morte. E aí vem um dos diálogos importantes aqui, né? Que Mardoqueu fala: não foi para um tempo como este, quem sabe não foi para um tempo como este que você hoje é rainha, né? E aí ele fala, eu vou conjecturar, Mardoqueu fala tipo assim: você está aí no palácio, você está bem. Se matarem todo mundo, pode ser que você seja salva, porque você está aí dentro. Mas a sua família e todos da nossa nação serão mortos. E aí ela se posiciona. Aí que entra esse versículo que a gente leu. Aí ela convoca: vamos fazer um jejum de 3 dias. Vocês vão jejuar aqui, nós também vamos jejuar aqui, e eu vou ter com o rei depois desses 3 dias. E aí, assim, ela faz. Ela passa por esse jejum, eles passam por esse jejum, e a rainha Esther vai de encontro com o rei, se apresenta a ele, e aí, pela misericórdia de Deus, ele aponta o cedro para ela, e aí fala, né? Ele é muito bondoso com ela ainda, né? O que você quer, minha rainha? Quer o mundo, eu te dou. Só falta ele dizer isso, né? Quer metade do reino? Eu te dou. Pode pedir, fala. E aí a rainha faz o convite, né? Fala assim: eu quero me reunir com você e com Amã para um banquete. E aí ela chama Amã, porque ela quer falar para o rei o que está acontecendo. A Amã está querendo matar todos nós, inclusive a mim, né? Eu estou nesse balaio também. E aí ela chama a Amã, só que sem falar nada. Aí eles se reúnem, aí ela fala: eu quero nos reunir para um banquete, para eu falar de fato o que eu quero. E aí Amã sai desse encontro que eles têm, desse primeiro banquete, que ela faz, pelo que eu entendi, parece que ela faz um pré-banquete para o banquete, né? Chama para um banquete para chamar para um outro banquete. E aí a Amã sai super feliz da vida, assim, empolgadíssimo. Gente, a rainha me convidou para um banquete. Eu fui o primeiro. Ninguém nunca na história do reinado da rainha Esther foi chamado para um banquete. Eu fui. Aí ele sai todo orgulhoso, né? Maravilhado disso que aconteceu. Aí eu imagino a situação assim: ele está lá saindo do palácio, todo feliz. Aí encontra com Mardoqueu, raça. Aí encontra com ele, aí ele já fica, lembra da situação, fica nervoso, aí ele fala para a mulher dele: estou feliz, mas eu só vou ficar feliz mesmo quando esse Mardoqueu morrer, que é o homem para pedra no meu caminho, né? E aí, sempre tem alguém que dá uns conselhos maneiros, né? Aí alguém fala assim: por que você não monta aí no quintal da sua casa uma forca gigantesca, assim, para matar ele, né? Para enforcar Mardoqueu? Boa ideia, vamos fazer isso. Monta lá, não sei quantos metros que dá de forca lá, um negócio gigantesco, para matar Mardoqueu no quintal da casa dele. Que legal, né? Põe lá no jardim, deixa bem lindo lá da casa dele, para matar Mardoqueu. E aí
ele sai, vai... beleza. Aí, esqueci, né? Quase que eu pulo a parte que eu mais gosto. Ele montou essa forca. Aí, nessa noite, que ele preparou tudo isso, tudo legal, o rei teve insônia. Aí ele falou, não consigo dormir, o que eu faço agora, né? Aí pega os livros das crônicas, assim, do reino. Aí, vamos ler algumas coisas que aconteceram por aqui, tal. Aí, sabe o que ele encontra? Sabe o que ele lê? Justamente, como Deus é bom, né? Ou o efeito do jejum e da oração. Ele encontra lá, assim, pouquinho tempo depois, que a rainha Esther tinha sido coroada, a rainha Esther, e que Mardoqueu ficava lá na porta do palácio, né? Deixa eu ver o que está acontecendo ali. Aí ele estava lá, aí ele ouviu 2 oficiais do rei planejando matar o rei. E aí ele falou, como assim? Estão querendo matar o rei? Aí ele vai e fala para Esther. Esther fala para o rei. E aí o rei age e impede que isso aconteça. Aí o rei está lá vendo e leu isso nas crônicas. Aí ele, a gente fez alguma coisa para esse homem? A gente honrou esse homem? Né? Fizemos alguma coisa para... Porque ele salvou minha vida, né? Ele protegeu a minha vida, me protegeu que eu fosse morto. Não. Aí as pessoas falam, não, ninguém fez nada para ele, não. Continuou do mesmo jeito lá, né? Não, então vamos fazer alguma coisa, vamos honrar esse homem. Aí é muito legal, porque imagina assim, que eles estão, então vamos honrar. Tal. Aí no dia seguinte, aí está a Amã passeando assim. Quem está vindo ali? Amã. Chama o Amã, vem aqui. Amã. Aí o rei fala assim. Gente, eu amo essa parte. Amã, o que a gente faz para quem o rei quer honrar? Aí Amã está muito orgulhoso, né, da trajetória dele. A rainha me chamou para um banquete. Rei, para quem o senhor quer honrar, sabe o que você faz? Dá sua capa, uma capa que o senhor usou, uma coroa que o senhor usou, um cavalo que o senhor usou, põe esse homem em cima, leva ele para ficar passeando pela cidade, e alguém fica gritando, é assim que tem que fazer, com o homem que o rei honra. Aí ele falou, é assim? Perfeito, vai lá e faz você com o Mardoqueu, que está lá na porta. Imagina a cara de Amã. E ele falou assim, não é para omitir nada do que você falou. Gente, que vergonha que deve ter sido para Amã. Que vergonha que deve ter sido para Amã. Aí a Bíblia fala que ele fez isso, voltou para casa e falou para a mulher dele, praticamente assim, tô lascado. Tô lascado, e agora? E aí tinha ainda o banquete com a rainha, né? O tal banquete. Aí o que será que vai acontecer nesse banquete, né? Porque já passou por essa humilhação, mas ele não sabia ainda, né, o que ia acontecer. Chegou lá no banquete, tá ali ele, o rei, Esther. E aí o rei fala para Esther, me conta o que você quer, que é o mundo, eu te dou. Aí ela fala assim, rei, eu queria que a minha vida e a vida dos meus familiares fosse poupada. Eu falei, como assim poupada? Por que? Não estou entendendo. É porque prometeram matar, né? A mim, a minha família e todo o meu povo. Quem fez isso? Quem que é nosso inimigo? Como assim? O nosso inimigo é Amã. Está aí na mesa com a gente. Ele fica doido da vida, sai para fora, vai para o jardim. Acho que ele, não sei, pensa 1000 coisas, né? Imagina alguém ameaçar sua família, seu povo, seus filhos. Todas. E aí, quando o rei volta, Amã está prostrado lá aos pés da rainha, se humilhando. Aí o rei, você quer matar ela aqui? Eu não sei o quê. Gente, imagina o caos que foi. E aí eu sei que o rei fica assim, furiosíssimo com essa situação. E aí tem
os conselheiros maravilhosos, que sempre têm ideias muito boas. Aí alguém fala bem assim, a Amã fez uma forca maneira, novinha, não foi usada ainda lá no quintal da casa dele. Se a gente mandar ele mesmo para a forca que ele fez lá na casa dele. Ótima ideia. E aí fizeram. A Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Eu acho que esse assim, é um plot maravilhoso dessa história, assim, de tudo que aconteceu. E assim foi feito. Amã foi morto e Mardoqueu foi honrado. A casa de Amã passou para a rainha Esther, Mardoqueu. Só que tinha o problema do decreto, né, do rei. Não pode ser revogado. Então, estava feito. Estava selado. Só que aí o rei fez um novo decreto, autorizando que todos eles reagissem, né, lutassem, fossem para cima. E assim eles fizeram. Houve uma guerra, né, eles guerrearam, lutaram e venceram. Eles mataram todos os filhos de Amã, os 7, se eu não me engano, 7, né? Mataram todos os 7 e venceram. Passaram por essa situação. E aí aqui é o que nos faz refletir sobre essa história. É uma história incrível. Não, é uma história cinematográfica mesmo. É uma história... Eu nunca vi filme de Esther. Deve ser muito legal, né? Algum filme assim da história de Esther deve ser muito bom. O roteiro, assim, o roteirista, assim, Deus, escreveu muito bem essa história. E aqui a gente vê o poder da oração, o poder do jejum e das coisas que Deus pode fazer. Esther, ela se posicionou. Ela, a princípio, teve medo? Teve, porque ela corria o risco de morte. Só que ela ousou ter coragem mesmo, né, de enfrentar essa situação. Tanto que ela fala, se, a princípio, né, ao entrar em contato com o rei, se for para eu morrer, então eu vou morrer. Mas fazia parte do plano de Deus que tudo acontecesse dessa forma. E se não fosse o posicionamento de Esther, ela se prontificar, ela orar, né, confiar no Senhor, jejuar e convocar todos para fazer isso junto, em prol do seu povo, em prol da sua família. Talvez isso não teria acontecido. E sabe o que é interessante aqui no livro de Esther, nessa história? É que Deus não é mencionado em momento algum aqui no livro. Mas Deus nunca deixou de estar, mesmo não tendo sido mencionado. Isso é um ponto importante para a gente refletir. Porque, às vezes, nós estamos vivendo as nossas vidas, passando por situações onde a gente pode não estar vendo Deus, onde a gente pode não estar enxergando Deus uma solução prática, rápida, para algo que a gente está vivendo. Mas o Senhor, Ele está. O Senhor, Ele está presente. E nós não devemos, de forma alguma, desacreditar e deixar de clamar o nome do Senhor. Mesmo que Deus não sendo mencionado na história, a gente não vê, em momento algum nessa história, descrença de que Deus não iria fazer. Senão eles não fariam o que fizeram. Senão eles não teriam essa ousadia, né, de fazer o que fizeram. Então, a gente tem que confiar no Senhor, crer naquilo que o Senhor está fazendo e entender que nós estamos vivendo determinadas situações que é para a gente viver mesmo, né? A posição da Esther ali como rainha foi parte do plano do Senhor, era para ela estar ali mesmo. Era para ela viver aquela situação e enfrentar aquilo daquela maneira mesmo. Então, o lugar onde nós estamos,
seja no trabalho, seja na localização da nossa casa, a posição que nós estamos, é para este tempo, é para este momento. O Senhor ele pode estar esperando um posicionamento seu, nosso, meu, diante do lugar que nós estamos, para que nós façamos algo que é necessário ser feito neste tempo, neste momento. Às vezes o Senhor ele quer alcançar, às vezes o Senhor ele quer transformar, às vezes o Senhor quer mudar algo que vai precisar de uma movimentação ousada nossa. A Esther ela se posicionou com força para que essa situação fosse mudada. Aqui fala assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther estava numa posição privilegiada, né? No palácio. Mas quando foi mencionado sobre a família, sobre o seu povo, ela agiu. Se for para a gente trazer uma situação de privilégio que nós vivemos hoje, o nosso grande privilégio é que nós temos a palavra da salvação. Nós sabemos, nós conhecemos a palavra da salvação. Nós estamos em uma posição de privilégio. Mas a sua família também tem esse privilégio? Os seus amigos também têm esse privilégio? O lugar onde você está, onde você vai, também está com esse privilégio da palavra da salvação? As pessoas elas têm essa convicção para onde elas vão, o que vai acontecer, o que é a salvação, quem é Jesus, ou só conhece um hino da Gabriela Rocha, mas não tem uma verdadeira convicção, né? E quanto à nossa nação, nosso povo, nossa nação brasileira mesmo, a gente se preocupa com a nossa nação? A gente ora pela nossa nação? A gente jejua pela nossa nação? Pelo nosso povo? Porque nós sabemos a palavra da salvação. Nós temos a convicção, nós sabemos para onde nós vamos. Mas quantas pessoas estão aí se perdendo, sem saber, sem conhecer quem é Jesus, e sem nem se preocupar se serão salvas, porque não tem essa compreensão. A nossa nação está correndo para a morte. E a gente vê algumas coisas assim da nossa geração e como as coisas têm caminhado e dá muita preocupação. Dá muita preocupação. Eu vejo os jovens hoje, eu fico pensando no Luca. Meu Deus, como é que vai ser quando o Luca for um adolescente, um jovem? Mas eu tenho que preparar meu filho para o futuro. Eu tenho que preparar meu filho para o que ele vai enfrentar. Eu tenho que preparar meu filho para que ele alcance a geração dele também. Eu tenho que preparar meu filho para que ele seja um instrumento de Deus aqui na terra, porque quando eu for, ele ficará e ele levará a mensagem para quem ficar. Eu já vou ter ido. Se Deus quiser, eu vou primeiro, em nome de Jesus. Amém. E aí o Luquinha vai levar essa palavra para a geração dele e as que virão, né? Mas a gente tem se preocupado, de fato, porque muitas vezes a gente vive palavras de crente para crente, movimentos para nós mesmos,
E a nação está se perdendo, as pessoas estão se perdendo. O mundo tá caindo. Quando a gente começa a ver vídeos, a ver coisas de como a gente fala essa geração, mas a gente vê pessoas velhas que também estão caminhando junto com essa geração atual. É preocupante. É preocupante a gente ver o nível de cegueira que muitas pessoas estão vivendo e quão preocupado nós estamos com a salvação dessas pessoas, o quão preocupado nós estamos em mover os céus para que essas pessoas sejam alcançadas. A gente está vivendo no palácio. A gente está vivendo no palácio. Então, a gente tem que se posicionar, assim como Esther se posicionou. Se tiver que morrer, morrerei. A gente tem que se posicionar. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que jejuar pela nossa nação, pela nossa família, por todos que estão aqui e pelos que virão. A gente não pode viver uma vida acomodada, tranquila, enquanto muitas pessoas estão morrendo, e morrendo sem Cristo, que é o pior ainda. Amém?